Que a graça de Deus seja convosco. Estamos mais uma vez nesse programa O Momento da Fé, para falarmos a respeito da nossa vida para com Deus, do nosso compromisso religioso e da nossa convicção em relação ao nosso Deus, a qual nós adoramos, nós servimos, nós prestamos a nossa reunião, o nosso culto unicamente, exclusivamente ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso e aquele a qual Ele enviaste, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter essa oportunidade de estarmos aqui, não é, pregando o Evangelho e falando a respeito do nosso Deus, daquele que é todo-poderoso, o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, né, nós iremos aqui discutir um assunto que está evidentemente vinculado à nossa vida para com Deus. Você tem sido um verdadeiro cristão? Você tem sido um verdadeiro servo fiel a Deus? Você tem mantido de fato um compromisso com Deus, um compromisso sólido, um compromisso genuíno com Deus? Ou simplesmente você se diz ser religioso e as suas práticas não coincidem com de fato uma vida religiosa? Porque para nós sermos de fato religiosos, ser um grande religioso, um grande servo de Deus, um grande adorador de Deus, um grande instrumento de Deus, nós precisamos ter a nossa mente mudada, nós precisamos ter o nosso psicológico mudado, nós temos que ter um novo conceito religioso. Você tem que ter até a sua aparência física, não é? Ela tem que ser mudada, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus muda a nossa fisionomia, não é? Nós, outrora, possuíra uma fisionomia melancólica. Agora, com o Espírito Santo de Deus, nós possuímos uma fisionomia resplandecente, que resplandece o poder do Espírito Santo de Deus. Mas enfim, eu quero aqui que você me entenda, pessoal. Eu quero que você venha parar um pouco para me ouvir o que eu tenho a dizer a respeito da nossa comunhão com Deus, da nossa vida com Deus. Vocês que pertencem à religião Unifé, os unificadores da fé, da igreja Unifé, eu quero que você pare o que você está fazendo agora, para que você possa ouvir o que eu tenho a falar a respeito do nosso compromisso, da nossa fé, não é? Da nossa comunhão para com o nosso Deus. Eu quero aqui deixar a palavra de Deus para você e quero explanar esse versículo, quero externar alguns assuntos que diz respeito a esse versículo, que é um versículo de suma importância, que nos traz a uma reflexão religiosa e nos impõe sobre uma nova conduta, para que nós possamos ser a luz do mundo, para que nós possamos ser fazer e ser a diferença desse mundo em meio a muitas religiosas, que muitas religiões permeia esse globo terrestre, mas de fato nenhuma delas não podem proporcionar o que nós proporcionamos pelo intermédio da santa palavra de Deus, que é a nossa vida eterna, não é? Então olha o que Malaquias capítulo 3, o verso 18, ele fala assim, olha, então vereis, Malaquias 3,18, não é? Ele fala a seguinte maneira, não é? Ele nos ensina como que nós devemos viver diante do Senhor e mostra dois polos, duas diferenças entre a luz e as trevas. Olha o que ele está aqui nos ensinando, não é? Nesse programa, essa palavra que tem um conteúdo extraordinário, que de fato aqueles que lê esse versículo, ele podem ter uma vida extremamente mudada. Fala assim, ó, então vereis, Malaquias 3,18, fala assim, ó, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então veja bem o que é que Malaquias ele te ensina nesse programa.
O que ele quer passar com esse versículo, né, que contém um conteúdo, uma inteligência, uma sabedoria e, além de tudo, uma espiritualidade diferenciada. Malaquias, ele diz assim, ó, então vereis outra vez entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então ele está falando, olha, então vereis a diferença entre as trevas e entre a luz, porque treva é treva e luz é luz. A luz não se mistura com as trevas e as trevas não compactua com a luz. Então veja, não existe esse casamento, não tem como fazer essa ligação, é como a água e o óleo, não tem como casar os dois, não tem essa ligação, não é? Não tem. Óleo é óleo e água é água, não se mistura. A mesma coisa é as trevas e a luz. Você é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, nós somos verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. Nós defendemos a fé em Cristo Jesus. As nossas reuniões são reuniões cristocêntricas, a qual tem Deus, tem Jesus como centro das nossas reuniões, quando nós nos reunimos aqui nesse santuário santo para falarmos a respeito do nosso Deus, para cultuarmos o nosso Deus e prestar a honra ao nosso Deus. Então, meu amigo e minha amiga, não é você que está me ouvindo, você que tem andado de qualquer maneira, você que tem agido de qualquer forma, você que tem uma conduta diferentemente da palavra de Deus, você que diz que saiu do mundo, mas o mundo não saiu de você. Você precisa ter uma mente cristocêntrica, uma mente cristã, você tem que ter uma conduta cristã, você tem que fazer a diferença. Se você é um unificador da fé, se você é um ganhador de alma, se você é um cristão verdadeiro, faça a diferença. Para de ficar aí enganando a Deus. Você não engana a Deus, você pode enganar o seu líder, você pode enganar o seu pastor, mas você não engana a Deus. Você tem que fazer a diferença, você tem que ser a diferença aonde você estiver, você tem que ser a luz do mundo, você tem que iluminar as trevas, você tem que mostrar que de fato o Espírito Santo de Deus, Ele está em sua vida. Nós, a partir do momento que nós, outrora, era trevas, não é? Nós deixar as coisas das trevas para trás, agora nós somos luz, e nós temos que andar como luz, temos que viver como luz, temos que ser a luz desse mundo, conforme o nosso Senhor Jesus, Ele disse, vós sois a luz do mundo, e o sal da terra. Então, se você é o sal da terra, meu irmão, olha a importância que você é. Ninguém consegue viver sem a luz, consegue viver sem a luz elétrica, a luz do homem, não é? Mas a luz solar, ninguém consegue viver. Nós precisamos desse sol, nós necessitamos desse maravilhoso sol. Então, a mesma forma é Cristo. Você não vive sem Cristo, você não vive sem Deus, e se você não vive sem Deus, você tem por obrigação viver uma comunhão com Deus, uma comunhão sólida, uma comunhão convicta, uma comunhão que tenha um vínculo extremamente fortalecido no Espírito Santo de Deus. Então Malaquias, ele externa pelo intermédio da sua palavra, que nós temos que fazer e temos que ser a diferença. Se outrora você bebia, não bebe mais, se fumava, não fuma mais, se prostituía, não se prostitui mais, se você mentia, não mente mais, se matava, não mata mais. Então você agora é a luz, você vai externar, não é?
espiritualmente, familiarmente, secularmente, a diferença daquele que serve de fato a Deus e que é um instrumento do Espírito Santo de Deus nessa terra. Então Malaquias diz que tem que haver diferença, tem que haver diferença entre o justo e entre o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Um justo, ele compra e paga, o ímpio, não. O ímpio, ele não tem essa responsabilidade, o ímpio, ele não tem esse caráter cristão, mas você tem. Então seja diferente, não seja igual ao ímpio, porque você é a luz do mundo. Não envergonhe o nome de Deus, não escandalize a nossa fé, continue sendo fiel, tenha um caráter cristão, tenha uma mente cristã, tenha responsabilidade com as suas atividades, não é? Com seus compromissos, venha cumprir com seus compromissos. É isso que a fé nos ensina, é isso que a palavra nos ensina, é isso que Jesus nos ensina, a ser verdadeiramente a luz desse mundo. Aquele que compra, ele fiado, financiado, tem que pagar. Aquele que de fato tem o Espírito Santo de Deus, não pode caluniar, não pode falar do outro, não pode censurar, não pode criticar. Você tem que viver uma vida com Deus, você tem que defender a sua fé, você tem que ser um instrumento da luz para iluminar outras vidas, contagiar outras vidas com a nossa fé, porque nesse santuário, nessa crença, nós temos uma fé extremamente diferenciada de outras religiões que possuem uma fé morta, uma fé dissolvida pela sua incredulidade. Mas aqui não, aqui você tem uma fé diferenciada, uma fé fortalecida, uma fé esperançosa que nos traz uma perspectiva espiritual extraordinária. Aquelas pessoas que chegam cansadas, saem daqui fortalecida, sai daqui com a nova mente transformada, sai com a objetividade do crescimento espiritual. Então nós temos que haver diferença. Você tem que haver diferença até mesmo nas suas vestes. Você não pode vestir uma bermuda e andar aí por aí. Você não pode calçar uma sandália e sair por aí, não. Você tem que andar como um servo de Deus. Você tem que andar como uma serva de Deus. Você tem que andar como um instrumento de Deus. Você não pode andar de qualquer maneira, porque você agora é luz. Quando outrora você é treva, aí você andava de shortinho, a mulher andava de shortinho, os homens andavam de bermuda, andava daquela de sandália para cima e para baixo. Não, agora você vai andar bonito, agora você vai estar assim na luz do mundo. Você agora tem que andar como Jesus andou, porque o homem, muitas vezes, o homem de Deus é conhecido pela sua conduta, pelo seu comportamento, pelo seu caráter, pelas suas vestimentas, assim como Elias, o profeta Elias, era conhecido, o homem da capa. Por quê? Porque a capa de Elias demonstrava que de fato ele era um homem de Deus. Pelas suas vestimentas se conhecia o homem de Deus. Hoje é que as religiões permitem qualquer tipo de veste dentro das igrejas e fora das igrejas, mas nós não. Nós priorizamos, nós aqui damos ênfase, não é? E a nossa prioridade é a presença de Deus, a busca do Espírito Santo de Deus e uma nova conduta, um novo padrão de vida. Porque se eu sou um cristão, eu tenho que andar como cristão. Se eu sou um servo de Deus, eu tenho que andar como servo de Deus. Se eu sou a luz do mundo, eu tenho que iluminar, tenho que andar como a luz do mundo, tenho que iluminar essas vidas. Então você que está aí do outro lado me assistindo, me ouvindo, nesse programa maravilhoso, que é o programa O Momento da Fé. Eu quero que você, meu amigo e minha amiga, você pertencente à nossa fé, à Igreja Unifé, à crença Unifé, eu quero que você venha, acatar o que eu estou agora expressando, eu quero que você venha absorver e digerir com muita sabedoria, sabendo distinguir as coisas de Deus, para que você viva uma comunhão com Deus, uma comunhão agradável, uma comunhão satisfatória, e que o mundo possa ver uma nova diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Porque se nós andarmos como trevas, como que nós vamos mostrar luz se você anda como trevas? Como que você vai iluminar
dominar se você age como trevas. Não podemos agir como trevas. Temos que agir como a luz do mundo. Assim como Pedro foi repreendido por Paulo, pregava que os gentios tinham que ser como os judeus, mas vivia como gentio. Então, meu amigo e minha amiga, você tem que absorver essa palavra de Deus, você tem que acatar essa palavra de Deus, você tem que dar crédito à palavra do Senhor. Então, você que está me ouvindo agora, viva uma nova fé, tenha um novo padrão de vida, uma nova crença ligada em Cristo. Nós temos que ser diferente, nós temos que agirmos diferentemente do mundo. O mundo já é do maligno, mas nós temos unicamente um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que do céu nos monitora dia após dia, vê os seus pensamentos, porque Ele é onisciente. Então Ele vê seus pensamentos, Ele sonda seus pensamentos, Ele sonda seu coração, Ele sabe se você de fato está sendo fiel ou infiel. Então cada um colherá aquilo que ele plantou. Se você plantou boas ações, a sua colheita vai ser satisfatória. Quem fez uma mal plantação irá colher sérias consequências espirituais. Mas enfim, vamos sermos diferentes, vamos agir como Malaquias nos ensina, né, a sermos diferentes. Se a nossa fé nos ensina a sermos diferentes. Então, meus amigos, vamos ser diferentes. Meus irmãos, vamos ser diferentes em Cristo Jesus. Vamos mostrar o poder de Deus. Vamos viver a essência das graças de Deus. Vamos viver a essência do Evangelho. Vamos viver a essência da espiritualidade. E vamos contagiar essa multidão toda com a nossa fé em Cristo Jesus. Você que está me assistindo agora, tenha uma nova fé, tenha uma nova esperança, tenha uma nova conduta, saiba andar como a luz, não ande como trevas, para não escandalizar o Evangelho e nem a palavra do Senhor Jesus, e nem a vida espiritual, e nem principalmente o nosso Deus, não é? A Bíblia, ai daqueles que pelo intermédio deles vier o escândalo, não é? A Bíblia diz, ai, é o próprio Senhor Jesus dizendo, ai daqueles, né, que pelo intermédio deles vierem o escândalo. Então vamos viver em Jesus, vamos viver em Cristo, vamos ter essa fé, vamos ter esse padrão de vida, vamos seguir a Cristo, vamos ser discípulos de Cristo, vamos ter uma vida cristocêntrica, não vamos usar, irmão, de palavras excêntricas, não vamos desviar a nossa conduta cristã, o desvio de espiritualidade, não, vamos ter um padrão, evidentemente, um padrão religioso, agradável a Deus, e que o mundo, que as pessoas incrédulas, que o injusto, uma pessoa injusta, uma pessoa ímpia, vinha olhar para nós e vinha ter nós como verdadeiro luz, uma verdadeira luz desse mundo e espelho, que eles vinham nos espelhar, que eles vinham se espelhar em cada um de nós, querer ser como nós, porque nós vivemos uma vida diferenciada do que o mundo vive, amém? Então, deixa agora, nós encerramos mais um programa, o Momento da Fé. Que Deus te abençoe, e que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.